Obrigado. Bem, pessoal, antes de continuar com técnica de integração, eu vou dar umas aplicações da integral definida. Mais aplicações. Você já tem uma aplicação, que é cálculo de área, tá? Que foi visto lá no cálculo 1. E agora nós vamos ver meios de calcular volume de sólido de revolução. Sólido de revolução, o que é isso? Você já tem exemplos disso. Por exemplo, você tem aqui o eixo das abscissas, tem A e B. Aí você pega um retângulo aqui, de altura R, tá? Retângulo aqui de altura R. Então que você pega esse retângulo e gira, rotaciona esse retângulo em torno desse eixo aqui, que é o eixo das abscissas, você obtém o que nós chamamos de sólido de revolução. E o sólido de revolução aqui é um sólido bem conhecido. É o cilindro circular reto, tá? Então quando você rotaciona o retângulo, né, de raio R em torno do eixo, no caso aí desse eixo, obtém o cilindro circular reto. Quer dizer, rotacionou o retângulo em torno de uma das bases, você obtém um cilindro circular reto, tá? E no caso aqui você tem o volume desse cilindro. Quem é o volume desse cilindro aqui? Quem é? O volume é a área da base, que é πr2, vezes a altura, que no caso é B menos A. Tá? Um outro exemplo de sólido de revolução é o obtido quando você rotaciona um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Aqui, ó, você tem esse cateto aqui, R, triângulo retângulo, e você faz uma rotação desse triângulo retângulo aqui em torno de um dos catetos, em torno desse eixo. Você obtém um sólido de revolução que é conhecido como, você não está vendo isso aqui, tá? É o cone circular reto, tá? Cone é o cone circular reto, cujo volume você tem lá do ensino médio. Qual é o volume? Qual é? 1/3 de π R ao quadrado. Vezes a altura, que é quanto? No caso aqui é B menos A. Tá? Um outro exemplo é a esfera. A esfera é obtida quando você rotaciona em torno de um dos seus diâmetros, né, uma circunferência, uma semicircunferência de raio R. Raio R, tá? Tá bom? Você pega essa semicircunferência de raio R, rotaciona essa semicircunferência em torno do eixo das abscissas, você obtém a esfera de raio R. Você obtém a esfera de raio R, cujo volume, se é a esfera, cujo volume é conhecido como sendo o quê? 4/3 de πr ao cubo. Tá? Já é conhecido lá. Tá? Repare que você aqui, ó, aqui, você está limitando a região, você está pegando, rotaciona a região limitada no intervalo AB pelo eixo das abscissas e pelo gráfico de uma função f, no caso aqui a função constante f de x igual a r.
Tá? Tá bom? F de x igual a R. No caso aqui, você está limitando, né, no intervalo fechado a B aqui, e isso aqui é o gráfico de uma função f, tá? Que é f de x igual a R, né? R sobre B menos A vezes x. Tá bom? R sobre B menos A vezes x. Só isso? Não, tem mais coisa, não tem? Qual é o coeficiente angular dessa reta? Qual é? R dividido por B menos A. Tá? Tá bom? Se fosse aqui na origem, se for na origem, mas é o B menos A, então isso aqui dá, por exemplo, se for na origem, por exemplo, se for aqui 0B. Falta o linear. Falta o termo, né? Falta um termo, tá? Se for 0B, dá o quê? Dá R sobre B e X. R sobre B vezes X. Tá certo? Mas se não, aí tem mais tem um termo. Tem um termo aqui, tá? Tem um termo aqui. E você vai saber, se for o A, se for um termo A, tá? Dá R, dá quanto, hein? R sobre B menos A vezes X. Tanto é que no A tem que dar zero. Tá, no A tem que dar zero. Como tem que dar zero, então quanto é que isso aqui no A? Quanto é? RA sobre B menos A. Então eu tenho que pegar menos RA sobre quê? B menos A. Tá? Que no B vai dar exatamente R. Né? Ó, você pode olhar. Ó. Isso aqui é a F. Tá? Dá. Mas é isso aqui. R sobre B menos AX para ver que é afim. E que a função é. Quanto é que dá isso no B? Quanto é que dá? Dá o R. Tá? Aqui você sabe qual é. Qual é? É o gráfico dessa função aqui. E F aqui você sabe qual é. Qual é? F de x igual a raiz quadrada de R2 menos x2. É limitada pelo gráfico de F do intervalo menos R a R, aqui é menos R, tá? Menos R a R, e o eixo das abscissas, tá? Então, vai aí, tá bom? Então, tá aí, tá isso aí. Mas isso é caso particular, esses são casos particulares de uma situação mais geral, que é a situação que eu quero, que é a seguinte, ó. Olha a situação geral. A situação geral é essa, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Sejam A e B reais, com A menor do que B, tá? F, uma função contínua em AB com f de x maior ou igual a zero, qualquer que seja x pertencente a AB, tá? São contínuas não negativas no intervalo AB. Ômega contido em R2, a região
Então, plana, dada por ômega, é igual ao conjunto formado por cada par ordenado XY de R2, tal que o X está entre A e B, e o Y está entre 0 e F de X, tá? E S, o sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a zero, equação y igual a zero, todo eixo de abscissa, rotação da região ômega. O sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo igual a zero, de quem? Rotação de quem? Da região ômega. Tá? Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Olha o que é que eu tenho. Desenhar aqui, ó. Você tem o eixo das abscissas, você tem o A, você tem o B. Aí, nesse retrato aqui, você tem o seguinte. Você tem a sua função F. Não negativa, limita essa região ômega, que é a região aqui, ó, essa é a região ômega. Essa é a região ômega definida aqui. E eu vou rotacionar essa região em torno desse eixo. Então, quando eu faço isso, eu obtenho um sólido de revolução, que é esse sólido aqui, que tem como casos particulares, né, dessa situação, a esfera, o cone, tá? Mas aqui eu estou numa situação mais geral. Você tem aqui, ó. E isso aqui você não está vendo, que está por dentro, que é o sentido de rotação, e você vem, tá aqui. Então, esse é o meu sólido S. Tá entendendo? Estou desenhando aqui para que desenhar para você. O objetivo aqui é calcular, é dar uma fórmula, dar uma medida para o volume de S. Quer dizer, o tamanho da porção do espaço que S ocupa. Tá? Hã? Não. Vamos ver o que é razoável para você encontrar isso aí, tá certo? O que é razoável você encontrar isso aí. No caso, tanto volumes quanto áreas são definidas, né, professor? A gente só tem a ideia intuitiva e faz a definição. Não, exatamente, você tem a definição. Veja que, por exemplo, tudo parte da área do retângulo. Questão de área, a área do retângulo é base vezes altura, isso é a definição. É base vezes altura. É base vezes altura. A área do retângulo é base vezes altura. A partir daí você tem a área do triângulo. Aí a partir daí você tem a área do triângulo, porque a área, a definição, a área, ela se baseia assim, em princípios. Um dos princípios é o princípio aditivo. A área do todo é a soma das áreas das partes. Princípio básico. Então, você vai medir a área, tem que satisfazer isso. A área do todo é a soma das áreas das partes. Não tem jeito, tá? Tem que seguir esse princípio. É a partir daí que você define. Então, é baseado nesse princípio e na definição inicial de área, que é a área do retângulo, você tem a área do triângulo, aí você tem a área do trapézio, tá? Aí você tem a área do paralelogramo, antes tem do paralelogramo, depois do trapézio e assim vai.
Tá? Tem também o princípio da exaustão, tem que satisfazer esse chamado, vamos dizer assim, princípio da exaustão. Se uma família de regiões se aproxima de uma região e cada elemento da família, você sabe a área, quem vai ser a área da região? Vai ser o limite das áreas das famílias, é o princípio da exaustão. É a questão do limite lá na área. Mas vamos ver aqui por volume. Isso eu já usei na definição da área de ômega, eu já usei esse princípio. Tá? Agora veja aqui, eu não sei nem se chama, eu estou usando isso aqui, mas eu acho que é isso mesmo, princípio da exaustão. É isso. Princípio de exaustão se uma família de regiões se aproxima de uma família, de uma região ômega, e você conhece as áreas dessas regiões, você tem que a área dessa outra tem que ser o limite dessa que você tem. Aí é o cálculo, tá? É o cálculo. E é baseado nesse princípio que a gente vai definir o volume, porque veja o seguinte, ó. Veja o seguinte. Considere o seguinte, seja P igual a x0, x1, xn, uma partição de AB com coeficientes C1, C2, Cn. A partição começa do x0, quer dizer, o x0 é A, o xn é B, estão em ordem estritamente crescente. E cada elemento desse está contido no subintervalo no respectivo subintervalo da partição, respeitando os índices. Vamos desenhar um caso particular disso. Vamos desenhar uma partição com n igual a 3, tá? Então, para não sujar aqui o desenho, olha aqui, ó. Está aqui o eixo X, eixo das abscissas, o mesmo A, o mesmo B, tá? E a mesma função. Partindo daqui, mesma função, tá? Mesma função f. Mesma função f aqui. Mesma região ômega, tá? Mesma região ômega. E considera aqui uma partição, assim, ó. Aqui, essa partição aqui. x1, o A é o x0, né? O A é o x0. x1. E aqui o x2. E o B é o x3. Com coeficientes, ó, C1, C2, C3. Observe a construção que eu vou fazer. Eu vou calcular esse tamanhozinho aqui, que é quanto? F de C1, e vou desenhar esse retângulo. O retângulo cuja altura é f de C1 e cuja base é x1 menos x0. Eu venho aqui também, aqui, pego o f de C2, né? Aí eu construo esse retângulo. O retângulo cuja base é x2 menos x1 e cuja altura é o f de C2. Aí eu venho aqui, f de C3. Aí eu construo um retângulozinho aqui, cuja a altura é f de C3 e cuja base é o x3 menos o x2. Então, a situação é o seguinte. Seja, na realidade, sejam, porque são dois. Para cada i de 1 até n, aqui o n é 3, seja para cada i de 1 até n,
R, vírgula, RI, o retângulo de vértices. O primeiro vértice é o xi menos 1, 0. Porque eu estou pensando no caso geral. Então tem aqui a situação. Você tem o xi menos 1. Você tem o xi. Você tem o ci. Aí você calcula essa altura aqui, que é o f de ci, certo? Aí você monta esse retângulo. Então, quem são os vértices? O primeiro vértice é esse. Xi menos 1, 0. A abscissa é 0. O outro vértice lá, quem é? X0. Quem é o outro vértice? Xi, f de ci. Que é esse vértice bem aqui. Tá? E o outro vértice é o xi menos 1, fechando, né? E xi menos 1, f de ci, que é a mesma altura, a altura é comum. Tá? E ci, o cilindro de revolução, o cilindro de revolução obtido pela rotação do retângulo RI, porque quando eu rotaciono o retângulo RI em torno do eixo das abscissas, eu obtenho um cilindro de revolução. Obtido pela rotação do RI em torno de quem? Em torno do eixo, que eixo? O mesmo eixo, y igual a 0. Então você tem partição N, você tem N retângulos, você vai obter N cilindros. No caso aqui, vamos tentar desenhar. Primeiro retângulo, você tem quantos retângulos? Você tem um retângulo R1, retângulo R2, retângulo R3. Está aqui o R1, o R2, o R3. Vai girar cada retângulo desse e você obtém o quê? Um cilindro de revolução. Você obtém esse primeiro cilindro aqui. Certo? Gira o segundo retângulo. Você obtém o outro cilindro de revolução. Tá? Que é esse cilindro aqui. Isso aqui por trás, você não está vendo. Certo? Entendido? Você tem o cilindro C1, aí você tem o cilindro C2. Aí você gira o outro retângulo. Você obtém o outro cilindro. Não vou nem desenhar. O que você não está vendo, está aqui. Tá? Obtém esse outro cilindro, que é e aqui você não está vendo aqui por trás. Tá? Vem para cá, né? Você entendeu? Então você tem o primeiro cilindro daqui. É um bolo, tá? O segundo, um bolo em camadas, tá? O segundo cilindro, tá? Tá aqui. E você tem o terceiro cilindro que está aqui por trás. São 3 cilindros, tá? Isso aqui você está vendo, ó. Tá vendo? Tá entendendo? Um cilindro vira assim, dá um bolo. Tá? Tá bom? Diga. Quando eu rotaciono no caso vermelho, esse bolo aí ele vai ficar dentro da... Não, a questão não é essa. A questão é, seja S ômega ou seja SP, na verdade é SP, tá? O sólido
o sólido dado por. Sabe quem é SP? É o cilindro C1, união com o cilindro C2, união com o cilindro CI. É o SP. O SP é o preto. É a união do C1 com o C2, é o bolo de fato. No caso aqui são as 3 camadas. É o sólido SP. Na outra aula eu fui infeliz, chamei de ômega P, mas aqui eu corrigi. É SP. Então você tem o seguinte, ó. Não necessariamente o sólido SP é o sólido S. Concorda? Não necessariamente o sólido SP é o sólido S. Mas o sólido SP está visualmente parecido com o sólido S. Tá? Ele é muito parecido com o sólido S se a norma da partição for nulo próximo de zero. Ou seja, quanto mais fina for a partição, quanto mais fina for... O que é uma partição fina? É uma partição com muitos subintervalos, o N é grande, todos os intervalos são finos, porque a norma da partição é o comprimento do maior subintervalo. Se a norma da partição é zero, ou seja, se o maior subintervalo tem comprimento próximo de zero, relativamente ao intervalo todo, é porque eu tenho muitos subintervalos e todos eles são finos. O N é grande e todos os intervalos são finos. E quanto mais próxima de zero for a norma da partição, mais parecidos são os sólidos S e SP, levando em conta que a função F é contínua. Então, é razoável eu definir o volume do sólido S como sendo o limite do volume de SP quando a norma de P tende a zero. Mas eu preciso conhecer quem é SP para saber se tem esse limite. Tá? Então, vamos nessa direção. Não esqueça essa discussão que eu estou tendo aqui. E daqui, quando eu defino o SP dessa forma, você tem como consequência o seguinte, ó. Quanto tempo aí? 7. 20 no máximo, cara.